prorrogado o prazo de inscrições para agentes de leitura. O Parlamento Jovem conscientiza adolescentes na luta contra as drogas. E no estúdio você vai saber como também pode ser atuante nessa batalha. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Para aqui. Olá! A Secretaria Municipal da Educação, em parceria com o programa Mais Cultura, mantém abertas as inscrições para a seleção de agentes de leitura. Mas é só até esta sexta-feira, dia 8. A seleção é destinada a jovens com idades entre 18 e 29 anos em ensino médio completo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Prefeitura, do Ministério da Cultura e do programa Mais Cultura. Os selecionados vão atuar como mediadores de leitura e na democratização do acesso ao livro. O trabalho envolve visitas domiciliares, empréstimos de livros, rodas de leitura, contação de histórias, sarau artísticos e performances literárias. A prevenção às drogas é tema de debate de mais uma sessão do projeto Parlamento Jovem da PUC Minas. O objetivo é conscientizar o maior número possível de famílias sobre como trabalhar o tema dentro de casa. Sob a tela de Yara Tupinambá, no plenário Amintas de Barros, adolescentes aprendem como fazer e atuar na política de maneira ativa. O Parlamento Jovem BH discutiu na plenária final 33 propostas sobre drogas. Consciência política para transformar a realidade. A proposta do projeto é a formação política, né, de jovens do ensino médio e universitários. Este projeto ele visa essencialmente o desenvolvimento do protagonismo juvenil nos assuntos que dizem respeito à vida política. Não necessariamente a política institucionalizada, mas uma política, uma participação cidadã na sociedade. Eu acho que ajuda, primeiro, pelo tema, que é um tema que é contemporâneo e que eles vivenciam como jovens. Segundo, eu acho que é porque eles começam a entender como é que funciona o processo político, né? Como que é feito um projeto de lei, como que é decidido, quais os interesses envolvidos na questão. Então, eu acho que isso tudo, sem falar nas discussões todas que eles têm que fazer, do texto todos que eles têm que ler, eu acho que tudo isso enriquece, né, a cidadania deles, a participação deles também. Durante o semestre, os estudantes receberam nas escolas visitas de monitores do projeto. São alunos da PUC Minas que apresentaram textos e vídeos que abrem um horizonte reflexivo dos adolescentes. Ronei é um deles e explica que um dos objetivos é fazer os estudantes enxergarem o universo das drogas de uma maneira diferente. A gente realiza oficinas junto com os meninos nas escolas, né, que são oficinas preparatórias para o desenvolvimento das propostas. Durante todo o processo, a gente assessora eles nas discussões, levando textos, filmes, reportagens, de forma que eles possam ter embasamento para a elaboração de propostas. Então, parte primeiro de uma discussão política sobre democracia, cidadania, e depois a gente parte para o tema específico desse ano, que é drogas. Sentados, os jovens escutam representantes dos governos municipal e estadual, discursando sobre o fazer político na juventude, de como é fundamental participar desde cedo para poder cobrar mudanças no futuro. Será que eles aprenderam? Primeiro a gente aprende a conhecer as pessoas melhores, né? As coisas do parlamento, né? Que drogas. A gente nem conhecia tanta coisa sobre drogas, agora a gente já sabe mais, muito bom. De início, faz a gente pensar, nossa, uma proposta nossa que a gente elaborou, agora vigora na cidade, talvez também no estado. De início faz a gente perceber que a gente está fazendo parte do processo político do nosso país, que a gente está participando da política, que a gente teve uma participação importante. A contribuição da família na luta contra as drogas é indispensável. Além disso, as escolas e os alunos também são atores essenciais nessa luta. O que fazer para colaborar no trabalho de prevenção às drogas? É sobre isso que eu converso agora com o Alexandre Teixeira, ele que é professor de antropologia, e Elaine Sampaio, que é coordenadora do projeto Parlamento Jovem. Gente, seja muito bem-vinda ao Espaço PUC. Vamos conversar um pouquinho, Elaine, como que foi feito, trabalhado essa temática dentro do parlamento? A edição 2011 do Parlamento Jovem está trabalhando com esse tema das drogas, como prevenir, né? Que é um tema que tem sido muito debatido, muito veiculado pela mídia e que interessa diretamente ao jovem.
né? Então, é um tema interessante porque afeta e desperta o interesse do jovem, mas também é um tema complexo porque envolve uma série de elementos valorativos, pré-noções, preconceitos que a gente precisa afastar, né, para atingir os propósitos do Parlamento Jovem, que é um trabalho mais isento de encaminhamento de propostas para as casas legislativas, no plano municipal e estadual. Alexandre, você pode falar um pouquinho qual a importância desse tema ser debatido? Qual a importância, Alexandre? A importância é muito grande porque a mídia hoje ela coloca as drogas como um grande problema social e acaba ressaltando os problemas de uma forma, a gente poderia dizer, exagerada. O desafio de se discutir dentro do Parlamento Jovem, na versão no ano de 2011, é exatamente colocar a temática de drogas no seu devido lugar, ou seja, uma compreensão mais distanciada, como a Elaine colocou, uma compreensão mais científica da temática, não é? E o nosso desafio e a importância é exatamente essa, ou seja, fazer com que os jovens se apropriem, se aprofundem em relação a esse tema e consigam fazer proposições que levem em conta o conhecimento acumulado que existe em relação à temática de drogas e não tanto os preconceitos, as concepções que são reverberadas pelas mídias, enfim, que está aí no senso comum, que coloca as drogas como uma entidade poderosa que acaba produzindo quase todos os males que ocorrem na contemporaneidade. Algumas propostas são levantadas dentro desse projeto. Qual o foco dessas propostas que foram levantadas? O tema central, então, são as drogas, como prevenir, mas esse tema ele é recortado em 3 grandes subtemas, né? Então, jovem e família, abordando a questão das drogas, o jovem em escola e o jovem em sociedade. Então, dentro desses 3 subtemas, são elaborados, são criados grupos de trabalho, né? E aí os jovens vão pensando como trabalhar essas questões no âmbito da sociedade, da família e da escola, tá? São os 3 recortes fundamentais do Parlamento Jovem nessa edição. É importante lembrar que essa prevenção é trabalhada de forma diferente, né? Não como a erradicação das drogas. Sim. A gente trabalha com uma perspectiva ou com um foco na política brasileira de enfrentamento das drogas, que é baseado em 3 pilares, não é? A redução de danos, ou seja, considerando que o uso das drogas é uma prerrogativa, uma escolha do indivíduo, o indivíduo tem o direito de conhecer sobre as substâncias e saber como usá-las corretamente, adequadamente, para que eles não tenham prejuízo, não é? Um prejuízo que advenha do uso incorreto ou o que a gente chama de uso abusivo. Então, quando a gente fala de prevenção do uso de drogas, a gente está falando exatamente da prevenção do uso abusivo de drogas. O outro ponto é a prevenção, a redução da oferta, que é feito com um trabalho de policiamento de fronteiras, e redução de demanda a partir do momento que o indivíduo possui informações e que conheça os efeitos nocivos, não só os efeitos benéficos das drogas, mas os efeitos nocivos do uso abusivo, a tendência é que ele passe a usar menos e de forma mais adequada. Agora, eu só gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que é importante. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de prevenção de um conjunto muito grande de substâncias e que o senso comum não compreende como sendo drogas. Então, o foco também, o interesse, o objetivo do parlamento é abrir a discussão e mostrar que, na verdade, todos nós somos drogados, ou seja, a droga é qualquer substância que produz alteração fisiológica ou comportamental no indivíduo. Então, café é uma droga, chocolate é uma droga, enfim, só que quando a gente fala drogas, a gente não pensa nessas substâncias, a gente pensa logo em crack, maconha, cocaína, e automaticamente vem um conjunto de comportamentos muito agressivos ou violentos em relação aos usuários, que não necessariamente são dependentes, que é um outro mito que o PJ pretende discutir, desmontar, reconstruir. Elaine, como que você percebe a participação dos jovens nesse projeto, a postura desses jovens frente a esse projeto? Pois é, no início a gente percebe todos esses elementos, assim, questões mais valorativas, às vezes discriminatórias, porque eles são muito bombardeados, né, com informações e com pressão, que droga é uma coisa do mal, que a droga, enfim. Então, a gente tem que desconstruir, não no sentido de dizer que é uma coisa boa, mas no sentido de que eles se abram para informação, que eles para reflexão, para o debate, porque, na verdade, o Parlamento Jovem
ele tem o propósito de uma ação política efetiva. Quer dizer, os jovens eles vão se colocar ali como um grupo organizado da sociedade civil que discute um tema de importância para a sociedade, não é? E vão encaminhar, então, propostas para a efetiva implementação por parte do poder público. Então, você precisa afastar essas pré-noções e, obviamente, a gente tenta esclarecer no sentido de que propostas proibitivas, não é, ou de erradicação são muito fora da realidade. Isso não é possível de ser trabalhado nesse nível, né? Então, a coisa é muito mais trabalhada no sentido de assistência ao dependente químico e aos seus familiares, da escola como um espaço de debate em torno dessas questões fundamentais para o jovem, as drogas, a sexualidade, enfim, como é um espaço onde o jovem passa a maior parte do seu tempo, não é? Essa questão não pode ficar de fora, tem que ser trabalhada também no plano escolar, e como que essa questão é vista pelo jovem no âmbito da sociedade, né? Então, de uma forma mais realista e mais isenta possível, essa é a nossa tentativa ao longo do projeto. Elisângela, você diria que esse seria o momento ideal de debater, enquanto eles estão jovens? Ah, sim. Eu acho que o momento ideal é o quanto antes. A gente sabe que a formação dos valores, da personalidade e de concepções, ela se dá desde a primeira infância. Então, quanto antes essas temáticas elas puderem ser trabalhadas da forma mais isenta possível, não é? Através de programas educativos, informacionais, seja no âmbito da escola, seja fora da escola, através das mídias, mas com uma abordagem mais, diria, mais centrada, mais isenta, é o ideal. Quando os jovens entram na universidade, a gente dá aula na universidade há um razoável tempo, o que a gente observa? É muito difícil mudar posturas ou posições que já estão arraigadas. Um jovem com 18, 20 anos, uma parte, para não dizer praticamente toda a personalidade dele já está formada, né? Os valores básicos de constituição do indivíduo já estão formados. Mudar isso nesse ponto da vida é mais complicado. Então o trabalho ele tem que ser precoce o quanto antes, e o desafio é exatamente esse, ou seja, esses jovens eles estão sobretudo ligados à família. A família é uma instituição muito tradicional, muito conservadora, muito difícil de ser dinamizada, ou eles estão atualmente dentro das escolas, que é uma outra instituição muito difícil de ser trabalhada. Gente, eu agradeço a presença de vocês aqui no Espaço PUC para debater um tema tão importante como este. Obrigado a você. O Espaço PUC fica por aqui, mas você pode participar conosco pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pelo PUC TV, com reprise às 5h30 da tarde e às 8h30. Eu agradeço muito pela sua companhia e te vejo amanhã.